Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural 89, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer um pão ancestral de longa fermentação, o pão rústico integral, muito gostoso para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para ajudar no crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos sempre com novas receitas. Obrigado e vamos começar. O pão rústico integral é a forma mais antiga de pão fermentado, estando relacionado ao Egito Antigo, onde provavelmente foi descoberto ao acaso quando um pouco de massa esquecida acabou sendo contaminada por bons micro-organismos ou leveduras selvagens, resultando num pão com uma textura mais leve e com melhor sabor. O pão rústico integral de longa fermentação traz apenas poucos ingredientes: a farinha de trigo integral, água, sal e o fermento natural, conhecido como levain. O pão rústico integral é ideal para ser servido como acompanhamento nas refeições, ou no café da manhã ou no lanche da tarde, podendo ser recheado com os ingredientes da sua preferência. Eu fiz essa receita e o meu pão rústico integral ficou assim, como este da foto. E depois deste vídeo será a sua vez de fazer este pão em casa para saborear com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo integral, aproximadamente 4 xícaras, 300 gramas de água ou ml para fazer a autólise, mais 60 gramas de água aproximadamente para dar o ponto da massa. Essa água deve ser gelada se você utilizar batedeira ou a temperatura ambiente se você fizer manualmente. 10 gramas de sal e 150 gramas de fermento natural, o levain. Tem que estar refrescado, tá, pessoal? Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes, a mise en place. Então agora a gente vai fazer a hidratação da farinha, esse processo se chama autólise. Então a gente só vai adicionar água na nossa farinha, tá? Até você formar uma massa de bola. Vai adicionando devagarzinho, ó, vai misturando, tá? Vai incorporando, raspa toda a farinha da parede da tigela, ó, vai incorporando, incorporando, ó. Formou uma bolinha, beleza, era isso que a gente queria, tá? Deixa na tigela, tampa e deixa isso aí, até o seu fermento chegar no ponto de pico. O fermento chegou no ponto de pico, então eu estou colocando ele agora aqui na tigela da batedeira. A gente vai usar a batedeira para fazer a sova. Se você não tem a batedeira, não tem problema, faça a sova manual, ok? Ó, vamos fechar o gancho da batedeira aqui, trava a batedeira e começa a ligar na velocidade baixa, tá? Ele vai incorporar, a bola de massa vai incorporar todo o fermento natural, né? A hora que já tiver incorporado o fermento natural, faz a adição do sal. E agora a gente vai fazer a adição, aos poucos, de água gelada, tá? A gente vai fazer essa adição de água até a massa chegar no ponto. O que é o ponto da massa? A massa ela tem que colar no fundo da tigela da batedeira, né? Para que a sova seja eficiente, tá? Se ela estiver rodando solta, presa no gancho e girando como um bloco todo, você não está sovando a massa. Ela precisa colar no fundo da batedeira, tá? Olha aí. A gente fez a sova, tira a massa, né, do gancho. Ó, verifica a estrutura do glúten. Ó, desenvolveu a estrutura do glúten, né? Então agora tá jóia. Então a gente vai transferir a nossa massa agora para uma caixa oleada. Se você não tiver essa caixa, pode ser, pode deixar, inclusive você pode deixar na tigela, só precisa cobrir bem, né?
O legal de usar uma caixa ou uma embalagem translúcida é para você ver o nível da massa, né? Que seria o ponto zero, o ponto inicial, antes da fermentação. Tá? Então eu estou acertando aí o nível da massa, né? Se a massa oferecer resistência, você aguarda uns 10 minutinhos para relaxar a estrutura de glúten. Aí você marca o nível zero, né? Vai marcar o nível onde dobra a altura da massa, marca o nível de metade, né? Olha lá, 0, 50 e 100%. E aguarda crescer essa massa. Aqui, ó, eu deixei ela fermentar várias horas para chegar a 25%. Coloca um pouco de farinha na massa, farinha na bancada, descola com uma espátula ele da caixa e transfere. A caixa estava oleada, por isso fica mais fácil de descolar a massa. Ok? Ó, descolou a massa. Passa um pouco aí de farinha na mão, para a massa não colar. Tira, gentilmente aí tira um pouquinho do ar, ajeita a massa. E agora a gente vai fazer a pré-modelagem. A pré-modelagem consiste em fazer uma dobra na massa, né? Mas a gente não tem o objetivo de tensionar muito. É apenas uma pré-forma, tá? Então eu dobrei ela no centro, fechei e agora estou puxando as pontas para o centro, tá? Ficou um formato meio quadrado, né? Então agora estou usando uma espátula aqui puxando as extremidades para o centro, ó. Puxar outra extremidade ali, ó. E agora a gente gira a massa com a mão e dá uma pré-forma assim, ó. Bem de leve, só uma ajeitada na massa, né? Ó, ajeitou a massa, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir essa massa, tá? Eu estou usando a própria tigela aqui. Se você não tiver, usa um filme plástico, usa um pano de prato. Vai deixar ela relaxar uns 10 minutinhos. Estrutura de glúten relaxou, então agora a gente vai para a modelagem final. Ó, dobra no meio. Vamos repetir o processo da pré-modelagem. Ó. Dobra a lateral para o meio. Ó. Agora a gente vai puxar as pontas para o centro. Vai puxando as pontas. Ó. E agora a gente gira a massa. E agora a gente vai realmente modelar e dar uma tração, uma tensão nessa massa, né? Cuidado para não exagerar, para não rasgar a superfície da massa, tá? Tem uma certa tensão, então agora a gente vai transferir para o nosso cesto de fermentação, tá? Esse cestinho se chama Baneton. Ele é feito com uma fibra, né, vegetal chamada rattan, ok? Se você não tem esse cestinho de fermentação, não tem problema, gente. Você pega aí uma tigelinha de inox, forra com pano de prato, enfarinha esse pano de prato e coloca a sua massa para descansar, ok? Cobre ele, fecha ele direitinho e agora a gente vai colocar dentro de um saco plástico. Fecha bem esse saquinho plástico, ó. E a gente vai levar ele para continuar a fermentar na geladeira. É um pão de longa fermentação, tá? Então no dia seguinte, eu estou tirando, eu fui, óbvio que eu fui conferindo essa massa, né, em determinados intervalos de hora. Então aí, ó, para verificar a fermentação, ó, você aperta a massa, ela vai retornar e vai deixar uma pequena indentação na massa. Esse é o sinal de que a fermentação está ok. Então eu estou polvilhando agora aqui farinha de arroz para facilitar e vou transferir ele no papel antiaderente. Quem acompanha o canal sabe que eu uso papel antiaderente com frequência, né? É muito fácil de usar, é mais seguro para transferir ele para a panela quente, né? Então eu uso mesmo. Estou aplicando novamente farinha de arroz. O objetivo agora aqui é criar um contraste na hora que você fizer a sua assinatura, tá? Onde você vai assinar, o que é essa assinatura? Onde você vai fazer o desenho, o recorte, né? Esse recorte é uma chaminé onde vai sair o vapor de água do seu pão na hora de assar, tá? Ó,
Você corta com uma lâmina afiada. Eu estou usando uma gilete, né? Ó, aí você faz o desenho que você quiser, ok? Vou repetir esse padrão para cada uma das partes. Ó. O seu forno já deve estar pré-aquecido, na temperatura máxima, tá? 250 graus. Tem que estar bem quente e a panela aqueceu junto com o seu forno, né? A gente vai usar uma panela de ferro fundido aqui, tá? Então tá aqui a tampa da panela, que eu vou usar como base. Ó como é fácil de transferir, né? Transferiu, ajeita o papel e agora você coloca a panela como se fosse uma tampa, né? E fecha. Fechou, está pronto para entrar no forno, tá? Cuidado para não se queimar. Leva no forno. Depois dos primeiros 20, 25 minutos, a gente vai destampar, tá? Olha aí como é que tá. E agora você retorna ele para o forno e baixa a temperatura de 250 para 230 graus. Agora vai mais uns 20, 25 minutos ou até atingir a cor que você quer, tá? Observa como a farinha de arroz que a gente polvilhou antes de fazer a assinatura do pão cria esse contraste, né? Aonde a gente fez o corte com a lâmina, ele está revelando aí esse tom marrom da farinha integral, tá? Importante essa etapa, transfere para a grade de resfriamento e deixa ele esfriar. Ele está terminando de assar o pão. A temperatura interna do miolo está cozinhando essa massa. Se você cortar agora, você vai estragar o pão. Então deixa ele esfriar, deixa ele aí mais de 1 hora esfriando, tá? Olha aí como é que ficou. Olha a parte de baixo. Ó. Ficou bacana, pessoal. E agora eu vou cortar para mostrar a estrutura do pão, como é que ficou. Corta devagar aí, com cuidado, tá? Ó. Olha aí como é que ficou a estrutura. Olha os alvéolos. Tem uns alvéolos, tá meio discreto os alvéolos, mas chegou a formar uns alvéolos. Fermentação de massa 100% integral não é a mesma coisa de que fazer um pão com farinha branca, né? Ele demora mais o processo, né? Olha aí, ficou bem gostoso, bem saboroso. Pode fazer em casa, certeza que sua família vai aprovar, tá? Olha aí o detalhe do pão. Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o pão rústico integral em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o pão rústico, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural 89. Um ótimo final de semana e até a próxima receita!